A história da Alemanha. Em 911, o Reino da Germânia se libertou dos Carolíngios. A Alemanha passou por várias dinastias na Idade Média: a dos Otonianos, a dos Salianos, a dos Hohenstaufen, a dos Habsburgos e a dos Luxemburgos. Durante o período em que Henrique IV era rei, se iniciou a Querela das Investiduras, que foi um movimento político em que a igreja protestava contra a nomeação do Papa e do Bispo pelo monarca. No governo de Henrique V, a Alemanha tentou dominar a Polônia e a Hungria, mas falhou. Em 1125, Henrique morreu sem deixar herdeiro. Uma assembleia conhecida como Dieta de Mainz elegeu o Duque Lotário da Saxônia como sucessor. Lotário se tornaria Lotário III. Seu sucessor, Conrado de Hohenstaufen, conquistou a Baviera em 1140. Conrado também participou da Segunda Cruzada, que foi a expedição dos cristãos do Ocidente proclamada pelo Papa Eugênio III, em resposta à tomada de Edessa pelo conquistador muçulmano Zeng. Em 1517, um movimento muito importante na Alemanha foi a Reforma Protestante, iniciada pelo monge alemão Martinho Lutero, que não concordava com as práticas da Igreja Católica. A ideia da reforma foi o resultado de um cisma por uma série de tentativas de reforma da Igreja Católica. Em maio de 1618 aconteceu a Defenestração de Praga, na atual Tchequia, mas na época Alemanha. O evento aconteceu quando os protestantes jogaram emissários católicos do imperador pela janela. Esses caíram sobre um monte de esterco, e além de ter que suportar a vergonha, uma rebelião foi declarada, começando assim a Guerra dos 30 Anos. O conflito teve como suas principais causas rivalidades religiosas e territoriais, principalmente na Alemanha. E como seu nome já diz, durou 30 anos. O conflito não chegou ao fim até 1648 com a assinatura do Tratado de Westfália. O tratado beneficiou os diversos estados germânicos no Império, com mais independência política. Em 1701 foi proclamado um reino da Prússia, em Königsberg, na atual Rússia. Em 1756, a Guerra dos 7 Anos começou, e alguns estados alemães se envolveram. A Áustria, Saxônia e Baviera se aliaram com a França, enquanto Prússia, Hanover e Hesse se aliaram com o Reino Unido. No final, os britânicos e seus aliados venceram a guerra. Alguns anos depois, começaram as Guerras Revolucionárias Francesas. A Áustria e a Prússia lutaram ao lado dos britânicos contra os franceses. 2 anos após as Guerras Revolucionárias, começaram as Guerras Napoleônicas. Em 1806, o Sacro Império Romano Germânico foi dominado e desfeito pelo Império Francês, dando assim o fim ao Primeiro Reich. No seu lugar foi criada por Napoleão a Confederação do Reino, com o objetivo de facilitar o controle da região. Tanto a Prússia quanto a Áustria se sentiram muito mal durante as guerras napoleônicas, tendo lutado ao lado e contra a França. Em 1862, Otto von Bismarck chegou ao poder na Prússia. Bismarck queria unificar a Alemanha, e tinham 2 planos de unificação, um em que a Alemanha seria unificada liderada pela Áustria, e outro em que a Alemanha seria unificada liderada pela Prússia. Em 1864 começou a primeira guerra de unificação alemã, a Guerra dos Ducados. Essa guerra aconteceu porque a Dinamarca dizia que os ducados de Holstein e Schleswig eram territórios dinamarqueses, o que fez com que a Áustria e a Prússia declarassem guerra à Dinamarca, a qual venceram. No final, a Áustria passou a ter controle político sobre Holstein, enquanto a Prússia passou a dominar Schleswig. Mas pouco tempo depois, Bismarck pediu para que os estados alemães excluíssem a Áustria da Confederação Germânica, uma união econômica e militar dos países alemães. Em resposta, a Áustria pediu para que os estados alemães mobilizassem suas tropas. Posteriormente, os prussianos invadiram Hanover, Hesse e a Saxônia, tendo a Áustria assim declarado guerra à Prússia, o que deu início à Guerra Austro-Prussiana. Na Segunda Guerra de Unificação Alemã, a Prússia saiu vitoriosa do conflito e anexou alguns estados alemães como Hanover, Nassau, Holstein, Schleswig e Frankfurt. Poucos anos depois, começou a Guerra Franco-Prussiana, a última guerra de unificação alemã, que terminou com a vitória da Prússia. A vitória nessas guerras de unificação permitiu que os diversos estados alemães se unificassem com a Prússia, formando em 1871 o Império Alemão, também conhecido como Segundo Reich. Em maio de 1882, foi assinado um acordo militar entre a Alemanha, Itália e Áustria, que ficaria conhecido como Tratado da Tríplice Aliança, formando uma aliança militar entre Alemanha, Itália e Áustria. Um de seus objetivos era isolar diplomaticamente os franceses e russos. Entre 1884 e 1885, diversos estados europeus se reuniram em Berlim,
na Alemanha para partilhar o continente africano entre si. A Alemanha conseguiu estabelecer colônias nos atuais Camarões, Togo, Tanzânia, Ruanda, Burundi e Namíbia. Em 1914, o herdeiro do trono austríaco foi assassinado por um nacionalista sérvio na cidade de Sarajevo. Com isso, os austríacos enviaram um ultimato para os sérvios, que não aceitaram todas as exigências a eles impostas. Com isso, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. A Rússia mobilizou suas tropas para dar apoio aos sérvios, o que não foi visto com bons olhos pela Alemanha. Os alemães disseram aos russos para eles não intervirem no conflito, mas a Rússia não atendeu a essas expectativas. Com isso, a Alemanha declarou guerra à Rússia. A Alemanha também queria que a França declarasse neutralidade, mas os franceses não responderam e começaram a mobilizar tropas. Com isso, a Alemanha declara guerra à França. Os alemães sabiam que a França ia defender muito bem a sua fronteira com a Alemanha, então optaram por passar pela Bélgica. Com a invasão à Bélgica, o Reino Unido e a própria Bélgica entrou na guerra contra os alemães. Vários alemães também lutaram contra os franceses, britânicos, belgas e portugueses na Guerra de Trincheiras. Pouco tempo antes do final da guerra, o imperador alemão Guilherme II fugiu para a Holanda. A Alemanha virou uma república, conhecida como República de Weimar, e se rendeu. Com a rendição da Alemanha, veio o Tratado de Versalhes, que tinha como objetivo garantir a paz. O tratado exigia que a Alemanha reduzisse seu exército para 100.000 soldados e pagasse uma reparação aos aliados pela guerra. A Alemanha teve que ceder territórios para Polônia, Lituânia, Bélgica, Dinamarca e França, além de ceder a cidade chinesa de Qingdao para o Japão e dar todas as suas colônias africanas para os franceses e britânicos. No final de 1918, a Baviera se tornou um estado comunista. No entanto, o país não durou muito, e pouco tempo depois a Baviera voltou a fazer parte da Alemanha. Em 1919, a França ocupou a Renânia, uma região industrializada da Alemanha. Para pagar a reparação da Primeira Guerra Mundial, os alemães começaram a imprimir dinheiro, mas isso causou uma hiperinflação no país. Em 1923, o golpe da cervejaria foi tentado por Adolf Hitler na cidade de Munique, mas este falhou e Hitler foi preso. Com o tempo, a economia foi melhorando e a Alemanha estava se reconstruindo, até que chegou a Grande Depressão. O desemprego e o medo do comunismo aumentavam cada vez mais na Alemanha, o que ajudou Hitler a chegar no poder em 1933 como um anticomunista. Com a morte do presidente Hindenburg no ano seguinte, Hitler se tornou ditador da Alemanha, começando assim o Terceiro Reich. Em 1936, a região ocupada da Renânia foi militarizada. Hitler começou a tirar cada vez mais direitos dos judeus. Em 1938, a Áustria foi ocupada para facilitar o Anschluss, a união entre a Alemanha e a Áustria. No mesmo ano, na Conferência de Munique, a Tchecoslováquia cedeu os territórios dos Sudetos para a Alemanha. No ano seguinte, a Alemanha invadiu o país, tendo a zona tcheca sido anexada e a Eslováquia virado um estado fantoche. A Alemanha e a União Soviética também fizeram um pacto de não agressão. No mesmo ano, Hitler quis conectar a Prússia Oriental com o resto da Alemanha, usando Danzig, mas a Polônia estava no meio. Reino Unido e França disseram que se Hitler invadir a Polônia, eles entrariam em guerra com a Alemanha. Mas Hitler não lhes deu ouvidos, tendo invadido a Polônia em setembro de 1939, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1940, a Alemanha invadiu a Dinamarca e a Noruega. Pouco tempo depois, os alemães invadiram a Holanda, Luxemburgo e Bélgica, tendo conseguido posteriormente a rendição da França. No meio da confusão, Luxemburgo foi anexado. Em setembro de 1940, pouco mais de um ano após o início da guerra, a Alemanha, Japão e Itália criou um eixo, no qual países como Romênia, Bulgária e Hungria também se aliaram. Em 1941, a Alemanha invadiu a Iugoslávia e a Croácia virou um estado fantoche. No mesmo ano, Hitler pôs em prática a Operação Barbarossa, um plano de invasão à União Soviética com participações de alemães, italianos, romenos, eslovacos, húngaros, búlgaros, croatas e finlandeses. Contudo, com a chegada do inverno russo, as potências do eixo começaram a recuar. Em 1943, Mussolini foi preso e a Itália entrou na guerra do lado dos aliados, o que fez com que Hitler invadisse boa parte da Itália, tirasse Mussolini da prisão e ajudasse a estabelecer a República Social Italiana, controlada por Mussolini. Em 1944, a Alemanha começou a perder a guerra. Em 1945, vendo que não tinha como vencer o conflito, Hitler se matou e a Alemanha se rendeu, pondo-se um fim na guerra no continente europeu. Com a derrota, a Alemanha e a cidade de Berlim foram divididas em 4 zonas pelos aliados: a zona soviética, a zona britânica, a zona francesa e a zona americana.
Em maio de 1949 foi proclamada a República Federal Alemã, ou Alemanha Ocidental. Em outubro do mesmo ano foi criada a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental. Em 1955 a Alemanha Ocidental entrou para a OTAN e a Alemanha Oriental ingressou no Pacto de Varsóvia logo após a sua criação, no mesmo ano. Em razão do grande trânsito da parte oriental para a parte ocidental da cidade de Berlim, os alemães e os soviéticos construíram um Muro de Berlim em 1961, o qual só seria derrubado em 1989, e em 1990 a Alemanha se unificou. Guten Tag. A few moments later. L'Agora? Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrem-se de dar o like e de se inscrever. E o próximo vídeo.